Aê, vamos lá. Tentei reconectar aqui para ver se a gente consegue colocar o Alexandre de volta. Vamos ver se agora vai, né, gente? Vamos lá, ao vivo de novo. Vamos ver se agora a gente consegue fazer esse negócio aí. Não é possível. Já, mana, manda aí sua solicitação, a Nath, aqui. Aí a Nath, ok. Só esperando a Nath entrar. Aê, Pronto, voltei. Alexandre aqui, voltou. Alexandre também. Vamos ver aqui, gente. Agora. Aê. Deu aí? Tá dando eco? Oi, Sim, Ale. sim. Tá me Oi, Tá ouvindo? dando eco agora? Tô te ouvindo. Tô ouvindo a Nath também, só não sei se tá dando eco. Não, eu não tô mais me ouvindo, não. Tá, o áudio tá tranquilo, pessoal, agora? tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estou. A Gabi falou que ainda tá dando eco. Gabi, joga esse teu negócio aí fora agora. Então vamos lá, gente. Vamos começar, a gente vai adaptando aqui. Ale, tô me ouvindo agora, ó, bem baixinho. Eu ou você? Você se ouvindo? É. Faz aquele. Fecha de novo o teu áudio aí. Igual daquela vez lá. Agora que a gente fez, que a Nath e você fechou o áudio. Não, mas eu não tenho aqui o comando para fechar o áudio. Eu desconectei, tinha desconectado o fone de ouvido, eu peguei o sem Foi. fio. Bem, Deixa eu ver aqui. Na tela, Lê, não tem um ícone do microfone que você possa clicar em cima? Não aparece para você? Não? Não, não tem. Tá. Não tem. Então vamos lá. Vamos nos beleza. virar com o que a gente tem no momento. Certo. Então vamos lá, vai, mana. Fala um pouquinho aí sobre a tua atuação agora nessa época de pandemia, na Covid. Qual foi o principal foco? Só para contextualizar e o pessoal te conhecer melhor também. Tá. Então, sou formada há 12 anos, trabalhei 10 anos em ambiente hospitalar, né, propriamente dito, na preceptoria de estágio. Paralelo a isso, também já trabalhei em unidade de terapia intensiva. Hoje em dia, eu trabalho no ambulatório de reabilitação cardiopulmonar e atuo também numa unidade de terapia intensiva e também faço atendimento domiciliar. Então, é basicamente esses 3 perfis de paciente que eu consigo trabalhar. A minha vida toda eu realmente trabalhei sempre em unidade hospitalar, porém há 2 anos, há 1 ano e pouquinho, eu venho trabalhando, na verdade, com reabilitação cardiopulmonar a nível ambulatorial também. Agora faço as honras, Ale. Opa, obrigado, minha mana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí, viu, Cíntia? Estar mais uma vez aqui a gente se reunir dessa forma e poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, do que a gente tem vivido aí nesses meses atípicos, aliás, mais do que alguns meses, né? E, enfim, para quem não me conhece, eu também sou fisioterapeuta, estou formado, sei lá, com tempo, alguns anos aí também. Eu já tenho uns 11, 10, 11 anos, sei lá. Também a minha vivência toda é dentro de ambiente hospitalar. Eu sou um ratinho de UTI, desde quando eu estava ali no estágio voluntário, ainda desde a época da faculdade, nunca saí dentro da UTI. Então, minha vivência é realmente uma unidade de terapia intensiva, né? Eu também trabalhei há alguns anos, eu tive o privilégio, na verdade, de fazer grandes amizades com essas duas moças. A Cíntia foi minha colega de faculdade, a Nath foi minha colega de trabalho, né? E também fui preceptor, professor de sala de aula, e hoje em dia tenho a felicidade de ser concursado lá no SECOM, sou fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva, oncocirúrgica adulto e oncocirúrgica pediátrica, lá do SECOM. Então, trabalho com os pacientes oncológicos. E como
diversas unidades hospitalares, para a gente não foi diferente, né? A gente também acabou tendo os nossos pacientes oncológicos e com Covid. Em algum momento aí dessa pandemia, nessa loucura, a gente acabou atendendo também pacientes externos que não eram oncológicos dentro da Fundação Secom por conta da Covid. E, graças a Deus, a nossa UTI, assim como Sala Rosa, hoje em dia encontram-se desativadas. Né? Mas fica de sobreaviso. A gente já desativou uma vez, foi reativada naquela loucura ali de final de janeiro para fevereiro, e recentemente aí já tem mais ou menos uns 10 dias que as unidades de atenção, na verdade, a unidade de terapia intensiva, ela foi desativada para os pacientes de Covid. A Sala Rosa ela continua, né, para poder só fazer a triagem dos pacientes e depois serem encaminhados para as unidades de referência. É isso. Eu falo mais do que a Nath e do que a Cintia, então vocês me desculpem. Tá? Beleza. E aí, estão preparados? Vamos. Então, vamos lá, hein? Como eu já falei aqui, hoje a gente vai falar sobre VNI na Covid e a gente vai fazer aí um paralelo entre pacientes Covid na internação, enfermaria, UTI e pacientes pós-Covid, tá? E aí a nossa Nath aí representando o time do pós-Covid e o Ale representando aí o time Covid. Olha, Gabi, hoje eu sou só a entrevistadora, tá bom? Vamos lá, a gente. Mediadora, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta aí, né, que é muito comum. Por que VNI na Covid? Porque qual é por que ficou tão conhecido assim a VNI ter um impacto positivo? O que ela faz na Covid? Qual é essa especificidade que ela tem que ela ficou tão difundida assim no paciente Covid? Tá, vamos começar. Eu vou dar duas visões, tá? O meu intuito de dar essas duas visões é porque, como a gente sabe, acho que teve muita confusão aí com essa questão da Covid durante esse 1 ano e pouco aí que a gente está lutando aí contra essa doença. São as reais indicações e as outras são as indicações não indicáveis, por assim dizer. Né? Mas vamos pensar primeiro do lado técnico, né? do que seria realmente indicado. O paciente com qualquer tipo, com quadro de insuficiência respiratória, né? No qual, obviamente, mediante as indicações que a gente vai acabar abordando aqui, inevitavelmente, o paciente que ele apresenta algum tipo de tendência à falha ventilatória e, por consequência, dificuldade nas trocas gasosas e por aí vai, com o intuito, né, de a gente prestar esse auxílio para esse paciente, a gente tem como um artifício, mediante as indicações adequadas, a gente prover esse suporte ventilatório para que ele consiga ventilar e respirar de maneira mais adequada. Né? E quando eu falo do lado técnico e do lado que deveria ser técnico e acabou não sendo, foi justamente essa linha muito tênue da indicação e contraindicação. A gente viu a ventilação não invasiva ser indicada e ser utilizada de maneira, como eu posso dizer, indiscriminada. Né? Onde houveram diversas situações onde ela foi utilizada quando, na verdade, não haveria indicação. Fosse devido ao ambiente que o paciente ele se encontrava, às condições clínicas que o paciente estava apresentando. Né? Então, acho que isso vai ser bem importante o pessoal prestar atenção enquanto a gente faz essa discussãozinha, a gente poder saber fazer essa triagem, né, do paciente quando há uma indicação em que a fase que ele se encontra da doença, as suas indicações e contraindicações e saber reconhecer se de fato esse artifício, né, ele de fato está ajudando ou ele já começou a prejudicar esse paciente. Né? Por exemplo, o que a gente viu muito foram pacientes fazendo a utilização da ventilação não invasiva de maneira ostensiva, né? Onde alguns profissionais estavam tentando a qualquer custo conseguir ventilar esse paciente e postergando, de repente, uma intubação inevitável, onde muitas vezes esse paciente ele viria a ter consequências mais graves, seja ela o que a gente chama de
lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, seja a própria lesão pulmonar induzida pela ventilação, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber quando iniciar e quando não iniciar, ou quando iniciar, quando que esse paciente realmente não tem mais condições de permanecer na ventilação não invasiva. Até porque, só mais uma coisa, até porque, como você falou no começo, existe uma diferença de você fazer, por exemplo, a ventilação não invasiva nesses pacientes que tá entrando dentro do ambiente hospitalar e, por exemplo, um paciente que ele já passou pela fase de internação e agora está precisando da reabilitação, que é o que a Nath ela vai abordar mais à frente. São indicações diferentes, né? Completamente. Mas, assim, o que a VNI faz especificamente no paciente ali que internou, o paciente veio agravando, e o que ela faz especificamente naquele pulmão ali na parte de internação? E depois a gente vem para essa parte do pós-Covid, que é diferente. O papel da VNI ali naquele momento ali da internação é diferente do paciente que tu vai fazer a VNI ali. Inclusive, isso vai mudar parâmetros, vai mudar modos, vai mudar algumas outras coisas. Então, para a gente entender, a gente precisa saber a definição de ventilação não invasiva. Ventilação mecânica não invasiva, o que é? É o mesmo conceito que você vai ter na ventilação mecânica invasiva, onde o dispositivo, o ventilador, ele se utiliza de uma pressão supra-atmosférica. O que isso quer dizer? Se numa ventilação espontânea, você gera, né, mediante o seu esforço muscular, um diferencial de pressão, onde a pressão intrapulmonar ela cai em relação à pressão atmosférica e por isso o ar entra, na ventilação mecânica, esse ar ele é, entre aspas, forçado para dentro das vias aéreas, ele é empurrado. Tá? Ou seja, quando digo que a pressão é positiva, é porque a pressão atmosférica não consegue fazer com que esse ar entre, então eu preciso de um dispositivo que gere uma pressão acima da pressão atmosférica, por isso supra-atmosférica, para fazer esse ar entrar. Se eu digo que ele não é invasivo, que é uma ventilação mecânica não invasiva, é porque a interface de contato entre o paciente e o ventilador é um dispositivo que ele não invade as vias aéreas inferiores. Ou seja, máscaras faciais, máscaras orofaciais, o próprio capacete, o helmet, exatamente, as prongas nasais e por aí vai. São dispositivos que fazem um contato com esse aparelho, tá? Que vai gerar essa pressão alta para forçar o ar entrar nos pulmões, e só que a interface de contato ela é não invasiva, ou seja, ela não invade as vias aéreas inferiores. Então, o que ela vai prover? Uma melhora na ventilação e, por consequência, uma diminuição do trabalho respiratório e melhora das trocas gasosas. Perfeita. E lá, no pós-Covid, o que a VNI faz naquele pulmão lá, no pós-Covid? Então, levando em consideração tudo isso que o Ale já falou, né? Além de otimizar essa questão de troca gasosa, a gente está conseguindo reexpandir um pouco mais esse pulmão, desde que ele já não esteja na fase fibrótica. Uma vez que esse tecido já está fibrosado, já está cicatrizado, a gente não reexpande. Então, são aqueles alvéolos funcionantes que a gente ainda tem, onde a gente consegue otimizar essa troca gasosa, né? Reexpandir mais esse pulmão, associado muitas das vezes a exercícios aeróbicos. E aí a gente fala depois um pouquinho mais sobre o protocolo da reabilitação do pós-Covid. Mas, sem dúvida nenhuma, a VNI ela é, sem dúvida, uma terapia que pode vir a ajudar bastante nesses pacientes ainda na reabilitação pós-Covid. Beleza. Agora o Ale até chegou a comentar alguma coisa aí, só que agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. VNI é para todo paciente? Que o Ale chegou a comentar aí, né? Chegou a ter sido utilizado ali de forma indiscriminada, né? Era todo mundo, era o tempo todo, era... E aí agora a gente vai definir isso daí, que até o Ale já falou das indicações, vamos aprofundar um pouco mais. VNI é para todo mundo que você vai fazer, inclusive também pós-Covid. Eu lembro que nos grupos de fisioterapia, né? Só pode ser fisioterapeuta que tem o aparelho, só pode ser fisioterapeuta que tem BIPAP, que tem CPAP, que tem não sei o quê. Parecia que só era fisioterapia se tivesse o aparelho. Então, assim, é para todo mundo. Quem são os pacientes elegíveis para fazer VNI, tanto ali no hospital e depois em paciente na reabilitação pós-Covid?
Ale, ver. tá me ouvindo, Ale? Peraí, agora eu estou ouvindo. Tu ouviu o que eu Eu consegui perguntei? ouvir um pedaço. Mais ou Então menos, vamos. você pode repetir de novo? Tá. Viu pela minha Vem. cara que cheia de interrogação. Né? Vamos lá, Lê, ó. VNI são para todos os pacientes, né? Você chegou a comentar aí do uso indiscriminado da VNI. E aí eu pergunto, quem são os pacientes elegíveis para fazer essa VNI ali na internação e depois na parte de reabilitação pós-Covid? Quais são essas indicações que você falou ali, citou, mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Tá, vamos lá. Pensando diretamente no paciente, porque assim, a ventilação não invasiva, muita gente tomou conhecimento dela agora, tá? A ventilação não invasiva, ela tem diversas indicações, não somente paciente COVID. Começa daí. Então, trazendo mais diretamente para o nosso foco aqui do nosso tema, os pacientes com COVID, dependendo da fase da doença que eles se encontram, dependendo do seu quadro clínico e tudo mais, pode ser que ela seja indicada, pode ser que não. O que a gente vê? Pacientes em fases iniciais, muitas vezes a gente já deve, vocês com certeza viram, e outros colegas aí que estão nos acompanhando, provavelmente devem ter dado de cara com pacientes com aquela que a gente chama de hipóxia, né? Que é a hipoxemia, esqueci o nome em português, sabe inglês, não sabe português, né? Silenciosa. Enfim, então, esse perfil de paciente, a gente viu muitos pacientes sem apresentar um quadro de desconforto respiratório pleno, sem apresentar um quadro de insuficiência respiratória, porém, no atendimento, o paciente, ao ser avaliado, demonstrava um quadro de hipossaturação, uma saturação já relativamente baixa, tá? Abaixo de 90%, e, assim, teoricamente tranquilo, onde as queixas desses pacientes eram outras, dor de cabeça, febre, dor no corpo, e não uma queixa quanto à respiração. E a gente viu muitos desses pacientes em ambiente hospitalar, isso que eu estou falando, sendo colocados indiscriminadamente, de novo, na ventilação não invasiva. Tá? Nesses pacientes que apresentam um quadro de hipoxemia, tá? Sem desconforto respiratório, oxigenoterapia. A gente viu muitos desses pacientes utilizando ventilação não invasiva. Em ambiente domiciliar, desculpa entrar um pouquinho, Nath, no teu assunto, sim, a gente também viu muito disso. A família desesperada, a gente viu os hospitais, principalmente ali, como eu falei, final de janeiro para fevereiro, com aquela alta demanda, né, por atendimento e tudo mais, o pessoal tacando para fazer ventilação não invasiva em casa. Lembrando que a ventilação não invasiva, principalmente com sistemas portáteis, né, eles apresentam a possibilidade de você ofertar oxigênio, só que não de maneira precisa. Mas voltando, para não entrar no meu assunto que não é meu. Então, assim, indo para as indicações, paciente com quadro de insuficiência respiratória, tá? Seja ela hipoxêmica ou hipercapnica, ou seja, paciente que apresentam um desconforto respiratório com uma baixa saturação, uma baixa pressão arterial de oxigênio, ou até mesmo, além da baixa saturação, baixa pressão arterial de oxigênio, com retenção de dióxido de carbono, é indicado em fases iniciais, obviamente, esse paciente fazer uma ventilação não invasiva. No entanto, você precisa ter parâmetros, você precisa ter números seguros e uma avaliação precisa para que, de repente, esse paciente já não esteja num quadro mais agravante de insuficiência respiratória, no qual não vai adiantar nada você submetê-lo à ventilação não invasiva e, de repente, já seja até indicado ele ser submetido a uma intubação orotraqueal. Por exemplo, se esse paciente ele apresenta um quadro de hipoxemia, mas no qual a pressão arterial de oxigênio dele é de no mínimo 60 para manter uma saturação igual ou superior a 92%, pode ser que você não haja necessidade de fazer a ventilação não invasiva, tá? Desde que ele não apresente de novo desconforto, eventualmente só o oxigênio. Mas caso ele comece a apresentar um desconforto respiratório, aí pode ser que seja indicado você fazer com uma suplementação de oxigênio, tá? Indivíduos, por exemplo, que apresentam um quadro de rebaixamento do nível de consciência, já dependendo de como tiver esse nível de consciência que você vai avaliar, tá? Mediante a escala de Glasgow, por exemplo, se for um paciente que não estiver fazendo uso de nenhum tipo de psicoativo, alguma droga que venha interferir no nível de consciência, pode ser que esse paciente ele não tenha uma boa resposta à ventilação não invasiva, uma vez que a ventilação não invasiva ela precisa da autonomia ventilatória do paciente.
tá? Que mais? Os pacientes têm que ser colaborativos. Existem outros fatores também, os fatores ambientais. O que eu quero dizer com fatores ambientais? Primeiro, você dispõe do equipamento para fazer, dispõe do equipamento adequado para se realizar, você possui condições estruturais adequadas, indicadas para você fazer essa ventilação não invasiva para o paciente. Muitas vezes a gente pensa só no paciente, mas a gente esquece também da gente e de outros colegas e outros funcionários. Tá? Vale lembrar que a ventilação não invasiva em doenças infecto-contagiosas, principalmente aquelas que têm alto poder de contaminação mediante a aerosolização, dentre elas a COVID, é um fator de risco para outras pessoas, outros indivíduos, especialmente aqueles que estão na assistência. Tá? Então, assim, indicação para ser mais objetivo. Indicação, paciente que ele apresenta um quadro de insuficiência respiratória, tá? Voltado, obviamente, ao que a gente está falando da COVID, seja ela hipoxêmica ou hipercápnica. Tá? Lembrando que a gente tem um grande número de pacientes de COVID em estágios iniciais que procuram atendimento ali já mais precocemente, que eles estão num quadro de insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica. Já pacientes que estão agravando mais, tá? Que já encontram-se num quadro mais avançado, eles apresentam um quadro de insuficiência respiratória aguda e hipercápnica. A gasometria vai ser fundamental para também nos auxiliar, é um instrumento que vai nos auxiliar a direcionar o tipo de ventilação que a gente vai fazer, se vai ser, por exemplo, um CPAP ou se vai ser um BIPAP, tá? E, obviamente, a tua avaliação clínica geral desse paciente. Só isso, Ale? Não, tem muita coisa para falar, tem um monte de coisa na cabeça. Eu não quero atropelar outros assuntos que vão vir pela frente, que com certeza vai acabar batendo em cima disso. A gente vai acabar falando mais coisa, principalmente em relação a essas indicações. Sim, sim. E contraindicações. Né? Só para lembrar que a gente viu, como eu falei, a ventilação não invasiva ela ser utilizada de maneira muito, muito indiscriminada. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o paciente ele precisa ter indicação, ter um acompanhamento, e lembrando mais um detalhe, que esses pacientes com a COVID, que eles precisam da ventilação não invasiva, esses com insuficiência respiratória, a gente faz um teste. Tá? A gente não vai simplesmente, não, vamos fazer ventilação não invasiva 2, 3 vezes por dia, você fazer de hora, não existe isso. A gente vai precisar avaliar esse paciente durante a ventilação não invasiva para saber se ele está sendo responsivo, se aquelas disfunções que ele está apresentando da sua ventilação espontânea estão sendo sanadas ou se estão sendo amenizadas, e caso não estejam sendo amenizadas, pode ser que a gente deva considerar, de repente, o suporte invasivo. Tá? Então, lembrando que a ventilação não invasiva, ela não é um tratamento, ela é um suporte, tá? Que vai ser utilizado nesses pacientes para que se dê condições de eles ventilarem de maneira mais confortável e para, obviamente, por consequência, conseguirem realizar uma troca gasosa mais adequada. E Ale, isso é muito importante você ressaltar, porque é justamente o que a gente vivenciou na prática, né? Infelizmente, houveram profissionais onde a VNI virou uma receitinha de bolo, sempre no mesmo modo ventilatório, sempre nas mesmas pressões, sem exatamente aquele indivíduo, né? Principalmente em enfermarias, onde estavam superlotadas, onde tem uma demanda maior, onde tem às vezes até pouco profissional para atender aquela demanda. Enfim, são N os motivos, né, que levaram esses profissionais a agir dessa maneira, mas o que a gente vê é exatamente isso, a falta de critério, a falta de avaliação peculiar para cada paciente, porque cada paciente ele tem uma comorbidade diferente, algum fator que difere do outro colega do lado, e daí por diante, né? Então, essa questão do critério é importantíssimo, você falar sobre isso. Você tocou num assunto que é, aliás, uma palavra que acho que ela é a base para a ventilação mecânica como um todo. E a Cíntia está aí para me desmentir caso eu esteja errado, mas a palavra é individualização. Você falou indivíduo. E ventilação mecânica ela é individualização.
Então, cada organismo, cada paciente, cada pessoa que vai estar ali com você, ela precisa de um acompanhamento de perto. A forma como... Você pode ter dois pacientes com a mesma altura, com o mesmo peso, que teoricamente teria que ventilar de uma maneira muito similar. Mas a forma como cada organismo vai reagir é diferente. Então, você precisa ter essa sensibilidade e você individualizar de acordo com as necessidades daquele momento que você está no paciente. Não é simplesmente você botar ele na ventilação e ir embora. Isso é uma coisa que a gente também vê muito. Né? O paciente foi colocado na ventilação não invasiva, ajustei aqui os parâmetros que eu sei que tem que colocar, tá vazando, não tá, então tchau, daqui uma hora eu volto. Daqui 2 horas eu volto. Não é. Ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva também, você precisa estar ao lado do teu paciente, avaliando e monitorizando esse paciente constantemente, enquanto ele permanecer durante o suporte ventilatório. E isso é muito importante ressaltar, que por mais que a gente faça parte de uma equipe multiprofissional, onde a observação seja por parte de toda a equipe, ninguém melhor. Os médicos, eles não são preparados para trabalhar com VNI. Enfermeiro, igualmente, que trabalha diretamente com VNI e que consegue fazer essa avaliação de critérios de melhora durante a terapia é o próprio fisioterapeuta. Né? Se houve uma melhora do esforço respiratório, se houve uma melhora de saturação, são N variáveis que a gente vai estar ali acompanhando à beira do leito e tendo esse feedback, né? Olhando para o paciente e também vendo a resposta desse paciente, né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa. A gente não... É atividade nossa também, isso daí, né? Com certeza. Mas e aí, mana, você? Quais são os pacientes elegíveis lá? Paciente pós-Covid, você foi lá, fez a sua avaliação, o paciente estava lá na casa dele, e aí você falou, esse paciente aqui vai fazer VNI. Qual é o perfil desse paciente? Paciente que já tem uma saturação ainda em torno de 88, 90, 92, são pacientes que a gente consegue fazer a VNI para ver se a gente consegue expandir um pouco mais e conseguir otimizar essa troca gasosa, né? Essa ventilação pulmonar. É importante a gente perguntar o período, né, de doença, quanto tempo ele teve a doença, quanto tempo de internação. É importante a gente conseguir avaliar todos os exames de imagem, caso esse paciente tenha exames de imagem, exames de espirometria, né, para a gente avaliar os volumes e capacidades pulmonares. E aí, paralelo a isso, a gente vai começar a trabalhar, ver se ele tem indicação de uma VNI ou não. Vale levar em consideração tudo isso que o Alê também falou, a questão da frequência respiratória, se está um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais acelerado ou não, ver se traz um pouco mais de conforto, se traz um pouquinho de melhora nessa frequência respiratória também, e sempre estar acompanhando com a oximetria, né, verificando essa saturação desse indivíduo e avaliando todos os sinais vitais, né? Beleza. Sincera, a gente, óbvio que a VNI muitas das vezes otimiza o nosso tratamento, né? É um instrumento que vem para somar, mas eu também já consegui ver respostas muito boas em pacientes que eu não usei VNI, né? E que, assim, é aquilo que a gente está falando, muitas das vezes banalizar, né, a terapia. E muitas das vezes dizer quantos pacientes me ligaram e falaram assim, doutora, a senhora trabalha com a VNI? Eu só quero se tiver VNI. E muitas das vezes isso é errado, porque nós é que temos que avaliar e vamos dizer se tem critério de indicação ou não. Só que o que se espalhou, o que se divulgou é que só tem a necessidade, só vai ter a melhora se tiver o uso da VNI. E quando na verdade a gente sabe que não é assim. Há casos e casos, né? Exatamente. Assim, eu vi que alguém comentou aqui sobre, por exemplo, a questão dos exames e tudo mais. É muito importante a gente poder ter esse acompanhamento. Mas, ainda mais importante, porque assim, coleta de exames laboratoriais, principalmente, eles são um tanto quanto... São invasivos. Então, não é algo que a gente vai contar o tempo todo.
principalmente, por exemplo, gasometria, a gente não deve ficar refém, porém devem ser norteadores. Mas tão importante, aliás, eu creio que até, não sei se seria mais importante, mas eu acho que mais adequado seria justamente o acompanhamento também ao lado do paciente. Como eu falei, a monitorização, você avaliar o teu paciente de tempos em tempos, olhar para o monitor, olhar para o teu ventilador, olhar para o teu paciente e tu conseguir fazer esse paralelo entre isso. E, obviamente, você tendo os exames ali ao lado, para você ter o conhecimento de como o teu paciente estava e após a terapia ele ficou, lógico que é importante. Mas não deve ser também algo que você tenha que ficar toda hora refém. Como eu falei, o que você observa, o que você avalia à beira do leito, como eu falei, não sei se não é o mais importante, mas eu creio que seja o mais adequado. Em conjunto, como a gente fala, exames complementares, né, eles vêm para poder auxiliar, né, nesse direcionamento. A questão também o Ale falou, pode pedir a gasometria, legal, mas assim, hoje a gente tem a saturação, né? Ela é confiável, ela é não invasiva e você tem parâmetros para avaliar a terapêutica pela saturação parcial de oxigênio. Né? Os próprios sinais vitais nos falam isso, frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação do seu paciente, o alívio do esforço respiratório, a redução da musculatura respiratória ali, acessória, o paciente não vai estar, aquelas tiragens que antes tinha, ele vai estar mais confortável. E se a gente quiser avaliar de fato a saturação, e como é que está a parte dessa troca gasosa, a saturação, ela, inclusive, muitos estudos avaliaram essa questão porque tivemos casos de Covid em lugares que não tinha gasômetro. E aí, como é que eu vou avaliar? Então, muitos interiores. Então, assim, como é que eles iam ficar de mãos atadas? Então, tiveram estudos fazendo relação, né? Essa relação que a gente tem PO2-FiO2, relação SPO2-FiO2, para você ter ali uma margem de que essa saturação está boa. Então, assim, de fato, submeter o paciente a mais exames invasivos, ainda mais se ele está acordado, a gasometria, ela dói, né? Eu nunca fiz, mas todo mundo que faz, ela fala que dói pra caramba. Então, assim, avaliar, realmente avaliar cada caso. E acho que talvez a gasometria ela seria até mais útil no paciente já em ventilação invasiva, que a gente precisa ter aquele controle mais fino dos parâmetros. Às vezes ele está retendo muito CO2 e você quer controlar melhor ali. Né? Mas pode também, acho que tudo vale, como a Ale falou, né? Exames complementares sempre vão nos ajudar muito. Bastante. Então vamos para o próximo. Agora, qual é o melhor para fazer VNI? Ventilador ou o aparelhozinho portátil, um BiPAP, um CPAP? Qual é melhor? Vamos lá. Melhor, do ponto de vista tecnológico e de artifícios, obviamente, o ventilador de UTI. Né? O ventilador de UTI, você consegue ter uma fração inspirada de oxigênio com ajuste mais fino, coisa que no ventilador portátil, obviamente, dependendo do modelo, né, do que 99% das pessoas têm condições de ter, que é aqueles que custam entre 2 mil e 4, 5, 6 mil reais. Esses você coloca uma mangueirinha ali de oxigênio e você oferta oxigênio sem saber o quanto que está indo. Né? Tem, obviamente, ventiladores para ventilação não invasiva e outros tipos de suporte que eles são portáteis, esses que te dão a possibilidade de fazer um ajuste mais fino. Mas, no geral, ventilador de UTI você consegue fazer uma oferta, né, da mistura de ar comprimido com oxigênio de uma maneira muito mais precisa. Você tem monitorização com muito mais recursos de monitorização. Além disso, análise de gráficos, de curvas, coisa que os dispositivos portáteis não me dão. Além disso, quando a gente está falando de Covid, a gente sabe que para esses pacientes com Covid, o ideal, tá, é você fazer, principalmente nos pacientes de internação, tá? Então, não estou falando de fase pós, mas em pacientes internados, é você fazer a ventilação não invasiva em dispositivos com circuito de ramo duplo. Coisa que com os dispositivos portáteis a gente não tem. Né? Então, com toda certeza, o mais indicado em ambiente hospitalar são os dispositivos, dispositivos de ventilador de UTI mesmo.
tá? Com circuito de ramo duplo, com sensores, com pneumotacógrafo, enfim, sensor de pressão e de fluxo, ainda toda a questão da monitorização, ajustes finos, monitorização da ventilação do paciente, complacência, enfim. E aí, mana? Alguma coisa para complementar aí? Eu concordo absolutamente com tudo que ele falou, né? A única ressalva que eu faço é nos pacientes pós-Covid, nesse caso, os aparelhos portáteis, eles são muito bem-vindos e eles respondem bem para a nossa necessidade nesse perfil de paciente já no pós-Covid, né? Porque são outros tipos de critérios, é outra fase da doença, na verdade, não existe mais a doença em si, né? Existe sequela da doença, então uma VNI portátil, ela supre bem para essa necessidade do pós-Covid, já que o nosso objetivo é dar uma pressão contínua, né, para expandir um pouquinho mais esse pulmão. Beleza. Agora, assim, essa pergunta, ela veio porque, assim, a gente estava com uma paciente lá na UTI e paciente que já era para ter sido entubada, né? Mas aí quem não passou por isso diz, segura na VNI, faz mais um pouco, vai lá, e tenta, aí você tem que... Eu não posso entubar o paciente, né? Infelizmente eu não posso. E aí essa paciente, ela estava saturando ali, acho que 78 já, 76, por aí, caindo bastante. E aí, um colega colocou, a gente tem o portátil e tem o ventilador, e aí um colega colocou o portátil, né? Colocou um BiPAP. E a saturação da paciente não aumentava, né? A máscara tinha aquela saída, não tinha o ramo duplo e tal. E aí eu falei, mas por que você colocou o portátil? Se a gente tem um ventilador aqui, e é uma paciente que precisa de uma FO2 mais alta, e eu sei que a gente não vai conseguir dar essa FO2 alta nesse aparelho, por que você colocou? Não, porque é melhor, porque é mais confortável. Falei, mas tu não consegue monitorizar aqui. Tu não consegue, foi o que o Ale falou, tu não consegue monitorizar, tu não consegue dar uma fração esperada de oxigênio alto, que é o que ela está precisando. Né? Tava em 15 litros mais ali, não estava, a saturação não estava. Na verdade, a paciente já precisava ser entubada, mas entre ventilar com portátil ali e ventilador não invasivo, então é importante saber, se você tem os dois aparelhos, né, é importante você saber escolher o mais adequado. Né? Tem paciente que fica apavorado também. Né? Às vezes, quando você já está ajustando aqui o ventilador, ele já fica apavorado olhando assim para ti com o zoião. Meu Deus, será que eu vou usar esse coisa aí? E tem gente que consegue ficar bem, né? Agora, ponto bem importante nisso, desculpa te interromper, Cintia, é justamente o que você falou. Eu acho assim, se você está num lugar onde você não tem recursos e é o que você tem para trabalhar, é uma coisa. Mas a partir do momento que você tem à disposição o que é mais indicado e você utilizar o que é menos indicado, isso para mim já é crime. Já é uma coisa que dói lá no fundo do coração. Então, não justificaria nessa situação, nesse exemplo que você deu aí, né? Do paciente onde você tem à disposição um ventilador de UTI, que é o mais adequado, o mais indicado, e o profissional achar que o outro é melhor. Não existe achar, você não tem que achar, você tem que saber. E outra coisa, só te cortando mais um pouquinhozinho, é o que você falou, por exemplo, acho que é muito importante que a gente, enquanto profissional de saúde, né, com os fisioterapeutas que vão fazer a ventilação não invasiva, a gente, dentro das possibilidades do paciente, da sua compreensão, a gente explica a importância, explica o que vai ser feito, né? E muitas vezes pode ser que o trabalho multiprofissional ele é muito, muito importante. O que eu percebi? Isso na minha vivência. Tinham muitos pacientes que eles sabiam da necessidade, eles entendiam, mas muitas vezes eles não estavam sendo responsivos por conta, obviamente, da doença. Fora isso, dor, ansiedade e tudo mais. Onde, em uma conversa com os colegas, mostrando alguns trabalhos que tinham mostrado a importância do médico, quando indicado ele avaliar e de repente tiver a necessidade de se utilizar algumas medicações para diminuir a ansiedade do paciente, controlar a dor e tudo mais, isso facilitou muito o nosso trabalho para poder se utilizar a ventilação não invasiva. Eu, quanto fisioterapeuta, eu não prescrevo medicação para o paciente, mas é obrigação minha, de repente, ali na minha terapia, identificar que o paciente precisa, pode ser que seja necessário e precisa ser avaliado pelo profissional responsável e, de repente, ele fazer essa medicação que poderia
diminuir essa ansiedade e facilitar a ventilação não invasiva e esse paciente até melhorar com o controle da ansiedade, que está piorando o quadro dele. A gente sabe que diversos fatores eles pioram o quadro respiratório, que já não está muito bom. Ansiedade, dor, como eu falei, são desses fatores. É isso aí. E a gente já até falou, e falando de aparelhos, vamos falar de interface. Tem uma interface melhor do que a outra, que vocês viram, que o paciente tolera melhor? Eu não diria que melhor, mas existem interfaces mais indicadas e mais adequadas para determinadas situações, né? Obviamente, a mais indicada vai ser a melhor para aquela situação, não que uma é melhor do que a outra, mas para cada situação existe uma mais indicada para a outra. Mas, por exemplo, quando a gente está falando do paciente com COVID, com insuficiência respiratória, se houver à disposição cânula nasal de alto fluxo, que não é bem ventilação não invasiva, tá? A gente dá preferência em fazer, mas a gente sabe que aqui, né, no nosso sistema, pelo menos público, a gente quase não dispõe do cânula nasal de alto fluxo. Eu desconheço, tá? Mas partindo para ventilação não invasiva, o mais indicado, tá, dentre as interfaces para COVID, paciente com insuficiência respiratória, são as máscaras orofaciais ou as do tipo capacete, que é o helmet, o elmo, tá, que pegam em volta de toda a cabeça, que elas favorecem uma melhor entrega dos parâmetros ventilatórios, a pressão positiva, tá? Principalmente esses pacientes como eu falei, com a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica que precisam fazer o CPAP. Não é BIPAP. Pelo amor de Deus. Tá? Aí, obviamente, dependendo de outras patologias, de outras indicações, paciente, por exemplo, paciente que tem distúrbio de apneia do sono, pode ser que seja para a maioria dos pacientes seja mais indicado utilizar pronga nasal, tá? Que é aquela interface nasal, para ele poder ficar com a boca mais livre, aquele paciente que precisa se alimentar, e por aí vai. Exato. Então, seria, no caso, a oronasal. A total face, não? Total face também, tá? Que é a máscara facial. Ela até melhor em relação, se comparar com a oronasal, tá? Você tem a oronasal e a orofacial, tá? A oronasal, que ela é um pouquinho mais fechadinha, ela tende a ter mais escape, pelo fato de ele pegar zonas mais acidentadas do rosto. Enquanto que a orofacial ou a máscara facial total, ela pega uma maior parte do rosto, então ela tende a ter menos escape, tá? E obviamente ela tem a diferença das duas, que eu diria, de uma desvantagem da facial total para a oronasal, seria, por exemplo, o espaço morto. O espaço morto é muito maior na facial total, ou seja, o paciente que ele é hipercápnico pode ser que ele tenda a reinalar mais CO2 dessa zona morta, que fica ali trap, né? Trap esse ar não fica circulante, então ele tende a reinalar mais CO2, por exemplo, se comparar com a máscara orofacial, tá? Desculpa, oronasal, tá? Então, assim, a orofacial e a oronasal, elas estão mais ou menos ali na mesma, as duas têm mais ou menos os mesmos pontos positivos e negativos que se contrapõem, e dentre as três, incluindo agora o helmet ou o próprio elmo, aquelas interfaces que pegam a cabeça inteira, são ainda as mais indicadas, são as que têm melhor resposta, menos escape, maior oferta de oxigênio, maior oferta de pressão, menos chance de lesão no rosto do paciente, por aí vai. Só um detalhe, Ale, quando você fala da questão da total face, que já aconteceu comigo é alguns pacientes que tendem a ter fobia, eles acabam não aderindo tão a esse tipo de interface, né? Então, a oronasal, ela acaba sendo a mais indicada para esses pacientes que têm um pouco mais de fobia, essa sensação, pelo menos, né? E lembrando também que para esses pacientes que tendem que tem, aliás, um agente etiológico de caráter de contaminação por aerossol, o indicado é que essas máscaras, independente de qual seja, elas sejam do tipo não ventilado. Tá? Isso quer dizer o quê? A gente viu muito também
né, nesses pacientes com Covid, ainda vê muito nesses pacientes com Covid, utilizando as máscaras que tem bem aqui no cotovelo, de conexão com a máscara, uma válvulinha que ela deixa a expiração do paciente ir para fora do ambiente, ir para fora do ambiente. Tá? As máscaras do tipo não ventiladas, como é que eu faço para saber? Pela cor. A máscara não ventilada, ela tem esse cotovelinho azul e, obviamente, ela não vai ter essa valvulinha que bota o ar para fora aqui em cima. Tá? Você não vai ver aquela valvulinha funcionando. Ela é um circuito único. Tá? Por quê? Depois desse circuito, a gente vai colocar um filtro e, após o filtro, a conexão para o ventilador. Se for de ramo duplo. Tá? Porque se for ramo duplo, obviamente, uma vai vir a conexão para poder fazer a inspiração e outra para poder fazer a expiração. Nos aparelhos portáteis, tá, eles têm geralmente são um ramo único. Tá? Existem aparelhos portáteis com ramo duplo também, que são os mais caros. Tá? Mas no geral, como eu falei, porque a maioria das pessoas viram, conhecem, tem acesso, que é de ramo único, é ainda mais indicada a máscara não ventilada, porque após essa conexão que ela não tem essa válvula, você coloca o filtro e logo abaixo você coloca uma válvula expiratória, para que o ar que vai ser expirado, ele vai sair teoricamente filtrado. Tá? Uma boa parte desse ar vai sair filtrado após a passagem, obviamente, pelo filtro de barreira, do filtro trocador de umidade e calor, uma vez que é um ramo único. Ou seja, o paciente inspira e expira pelo mesmo circuito. Já no ventilador de UTI, ele inspira por um circuito e expira por outro. Independente de ser UTI ou ser em casa com aparelho de ramo único, máscara do tipo não ventilado, para não ter aerosolização e contaminação para o ambiente. Beleza. Mas aí se não tem jeito, né, meu amigo? Aí vai com ventilada, a rocha no EPI. É isso aí. A rocha no EPI, tem gente que é na rocha no esparadrapo. Entrega na mão de Deus. Cara, eu já falei, a gente já fez uma live sobre VNI, né, Nath? Eu não gosto de botar. Entre botar esparadrapo e fazer soltando tudo, é melhor fazer soltando tudo. Põe o paciente no isolamento, né? Aquele isolamento que não é isolamento. E se paramenta e faz. Porque, cara, eu acho que esparadrapo e via aérea não combina. Não combina, não. Não combina. Esparadrapo e via aérea não combina. E você, mano? Então você já falou que você é mais, né? Você utiliza mais a... Isso. Ela é muito bem-vinda e bem vista para os pacientes, até porque a gente associa com outros exercícios. Dificilmente a gente faz a VNI isoladamente, né? Eu gosto de trabalhar muito o VNI, por exemplo, no paciente que está na bicicleta, que está fazendo um trabalho mais aeróbico, para trazer um pouquinho mais de condicionamento para esses pacientes. Então, a gente consegue otimizar a terapia. Então, a máscara, ela acaba sendo a cada aí que eles acabam aderindo melhor para o tratamento. E é a que eu mais tenho disponível também no serviço. Então, a gente usa o que tem, né? Custo. Ainda tem custo, essa. né? E só é o que a gente fala, toda a questão de disposição de tudo, disposição espacial, de material, de estrutura, tudo isso influencia na tua conduta, né? Exato. Mas se a gente pode usar o melhor, né? Por que não, né? Sim, com certeza. Se a gente tiver disposição, vamos usar. E aí, só lembrando que quanto maior for a interface, maior é essa retenção de CO2, aí que o Ale tinha comentado aí, né? Espaço morto, né? Maior espaço morto, na verdade. Então, se é um paciente, às vezes, que já está retendo CO2, você vai pensar num dispositivo que vai aumentar esse espaço morto, né? Então, sabe o que é isso? É o famoso raciocínio clínico, né? É o famoso raciocínio clínico que a gente precisa do raciocínio clínico tanto para o diagnóstico quanto para a tomada de decisões terapêuticas. E aí a gente tem que levar em consideração esse conhecimento prévio das indicações, contraindicações, objetivos, riscos, benefícios. Pesar tudo isso para poder aplicar, né? O Ale também já deu... O Ale está adiantando aqui os nossos tópicos, né, mano? Não sei se tu percebeu aí. Então, falamos da interface e agora eu vou falar do circuito. O Ale falou aí do circuito, né? Como é que usa? Usa filtro? Não usa filtro? Qual é o filtro que a gente vai utilizar? Muitas vezes eu já vi colocar oxigênio no filtro. Isso pode, isso não pode? Como que funciona essa montagem do circuito? É com vocês.
Tá, vamos lá. Vamos primeiro para o ventilador de UTI. Ventilador de UTI, como a gente falou, ramo duplo. O indicado, o indicado é. Você tem. Vamos falar primeiro ali dos filtros, tá? Existem alguns tipos de filtros. Primeiro, temos o filtro de barreira simples, que ele só faz filtragem do ar para agentes etiológicos bacterianos e virais, tá? Sem fazer aquecimento de vias aéreas e nem umidificação, tá? Como, por exemplo, o EPA. Existem dispositivos que fazem troca de umidade e calor, ou seja, umidifica e aquece esse ar, além de fazer também a filtragem para agentes etiológicos virais e bacterianos, que a gente chama de dispositivos HMEF, tá? Ou simplesmente filtro HME. E também existem dispositivos que fazem somente a troca de umidade e calor, sem fazer filtragem. Tá? Então nós temos basicamente essas três variedades de dispositivos para se fazer tanto a troca de umidade e calor, tá? Quanto fazer a filtragem. A gente sabe que é muito mais disseminado aqui na nossa região os dispositivos que fazem as duas funções, troca de umidade e calor, mais a filtragem de micropartículas virais e bacterianas. Tá? Uma vez que você dispõe desse dispositivo que faz as duas funções, não basta, não precisa de mais nada. A gente viu a indicação de se utilizar 2 filtros, tal, beleza. É justamente essa combinação do que você tem, do que você dispõe. Se eu tenho no meu serviço um dispositivo que faz filtragem, somente a filtragem, sem trocar umidade de calor, eu não posso simplesmente filtrar esse ar e deixar as vias aéreas do meu paciente seca. Eu preciso umidificar essa via aérea, então eu preciso também ter um dispositivo que faça essa troca de umidade e calor. Então pode ser que nesse caso seja necessário eu utilizar um dispositivo que faça troca de umidade e calor somente e o outro faça filtragem. Agora, se eu tiver um dispositivo que faz as duas funções, eu utilizo somente esse, proximalmente, obviamente, ao paciente, tá? Justamente ali na conexão do Y com a interface. Uma vez que esse ar ele vai tanto entrar para ser umidificado e aquecido, e quando sair ele vai ser filtrado, não vai ter problema, vai retornar filtrado para o ventilador. Beleza? Já os dispositivos, quer falar, Nath? Mas você falar dos dispositivos portáteis. Utiliza no ambiente que tem mais o EPA mesmo, que a gente está utilizando nas VNIs portáteis, que é o que tem disponível, né? Não sei lá no ambiente hospitalar se muda alguma coisa, né? Nos portáteis. Se você quiser mudar isso. Disponibilidade de filtro mesmo, né? No serviço. Sumiu. Uma coisa que eu acho importante. Tá me ouvindo? Então, né? Sim. Dizer também em relação ao que você comentou sobre a questão do oxigênio. Essa oferta de oxigênio, obviamente, se for no ventilador de UTI, ela vai ser feita direto pelo ventilador, uma vez que a conexão de oxigênio fica no aparelho. Já os aparelhos portáteis, eles têm, obviamente, não a maioria dos aparelhos desses mais baratos, eles não têm a conexão no próprio ventilador. Geralmente essa conexão se dá ou na válvula de exalação, naquela que eu falei que você coloca depois do filtro, ou na própria máscara. Tá? Lembrando que essa oferta de oxigênio, ela só irá acontecer, obviamente, mediante a conexão, só que você não consegue precisar o quanto que você vai entregar de oxigênio. Entendeu? Então, assim, mas então como é que eu vou saber quanto que eu vou ofertar de oxigênio? Aí entra naquilo que a gente comentou sobre monitorização. Olha para o monitor, o quanto que você está ofertando. Se está mantendo uma saturação ali entre 92% e 96%, beleza. Você mantém o fluxo que você ajustou de oxigênio na oferta para manter uma saturação adequada. Ponto. Tá? Já no ventilador de UTI, não. Eu consigo ajustar esse de maneira mais precisa, mais fino, um ajuste mais fino de 21% até 100%. Mas o teu objetivo vai ser o mesmo, se ajustar a menor FO2 possível para manter essa saturação de 92% a 96%. E mesmo sabendo disso, eu vejo é muito comum a gente ver a conexão do oxigênio diretamente no filtro, né? Porque é justamente isso, são muitas máscaras que não têm a entrada precisa para oxigenoterapia, né? Então não tem como fazer a conexão, e aí o pessoal acaba adaptando e colocando realmente no filtro. O que a gente sabe que não é indicado, mas acontece muito.
Não é indicado mesmo. Até porque, lembrando que o oxigênio, o que a gente tem como na rede, é oxigênio líquido que está altamente pressurizado. Uma vez que ele é despressurizado, ele vira gás. Só que ele sai extremamente frio e ele é úmido. Ele vai saturar esse filtro. Tá? Então, as conexões adequadas para se colocar o oxigênio, tá? naquele chicotezinho, né? na mangueirinha de oxigênio, é nas conexões indicadas, seja na máscara ou seja na válvula de exalação, não diretamente no filtro. Aquele orifíciozinho que tem no filtro, lá que o pessoal tira a borrachinha para colocar oxigênio, aquilo é única e exclusivamente para capnografia, que é com o ar que está saindo, sendo exalado, e não sendo colocado para dentro. Perfeito. É isso aí, beleza. Então, falamos dos filtros do oxigênio, né, que a gente vai colocar na máscara ou na válvula exalatória, e o circuito, a Ale também falou ali já do circuito duplo, circuito único. Quer falar alguma coisa a mais, Mona? Não, é basicamente o que ele falou, senão se torna realmente muito repetitiva, né? Beleza. Eu tenho mais uma coisa para falar. Então fale. Para variar. Em Diga. relação só à questão que a gente está falando dos filtros, a umidificação e tudo mais, lembrando que a gente tem dois tipos de umidificação, ativa e passiva. A do filtro, que é trocador de umidade de calor e faz a filtragem, a gente chama de umidificação passiva, tá? Porque ela precisa passar por uma membrana, que ela vai ocorrer uma reação química e daí vai acabar umidificando esse ar e aquecendo. Já a umidificação ativa é aquela que a gente utiliza o jarro aquecido e que vai ser conectado no ventilador, e os dispositivos portáteis eles também possuem. Tá? Só que o que acontece? Vantagem e desvantagem. O filtro, ele gera um espaço morto maior, então pode ser que alguns pacientes que tendem a ter uma acidose respiratória mais severa, né, eles não respondam tão bem com o filtro de barreira, com o trocador de umidade de calor. Pode ser que alguns desses pacientes, dependendo da fase da doença que eles se encontrem, seja necessário você mudar para a umidificação ativa, que é a do jarro. Tá? Então isso é outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente domiciliar. Obviamente o paciente que está no ambiente domiciliar ou ambulatorial, né, a gente espera que ele não esteja tão agravado, que precise utilizar essa umidificação ativa. Tá? Então que não vai fazer, na verdade, nem utilizar a umidificação ativa, é não precisar dela e deixar de usar a umidificação passiva. Pior que nem vem mais, né? Assim, pelo menos os ventiladores que eu tenho lá, eu nem sei para onde estão as jarras de umidificação ativa. As nossas não ficam guardadas, eu sei, dificilmente a gente utiliza. Mas alguma outra situação a gente acaba utilizando, né, principalmente nessa questão da hipercapnia, como eu falei. A hipercapnia, sim, verdade, com certeza. E agora vamos falar sobre VNI e biossegurança. Quais são essas condições aí ambientais, que o Ale já até citou algumas ali, condições ambientais, e se eu não tenho essas condições ambientais, né, que o Ale vai comentar aí, que a gente deve falar da parte isolamento, pressão negativa, enfim, se eu não tenho, o que eu poderia minimizar esses riscos aí? A gente já pontuou algumas coisas, mas agora mais específico. Tá, vamos lá. Pensando no ambiente hospitalar, a gente tem que pensar primeiro em questão de estrutura, tá? O mundo ideal é muito bonito, a gente sabe que não é a nossa realidade, principalmente no serviço público, tá? O ideal seria termos isolamentos para esses pacientes com Covid, tá? Ambientes isolados, se puder dispor mais adequadamente de ser um ambiente com pressão negativa, que consiga fazer essa renovação do ar a cada 30 a 60 minutos, beleza? Se não puder, existem alguns dispositivos portáteis que fazem essa função também, tá? Utilização que a gente já falou dos ventiladores mecânicos com ramo duplo, tá? Isso a gente está falando da assistência direta para o paciente. Utilização de ventiladores mecânicos de UTI com ramo duplo, utilização de... eu tô com um convidado aqui, só mostrar aqui rapidinho, que ele tá me perturbando aqui. O Guilherme. Tá bom. Oi, dá tchau. Oi, tchau. Oi. Oi, Gui. Então, assim, um ambiente que possa fazer essa troca de ar, você dispor de ventilador com ramo duplo, utilizar filtros de barreira, trocadores de umidade de calor com filtragem bacteriana e viral, as máscaras
do tipo não ventiladas, para justamente de mitigar essa possibilidade de aerossolização e contaminação do ar ambiente. São alguns dos fatores Sistema de indicados aspiração, de para isso. circuito fechado. Isso, aspiração e circuito fechado. E todos os EPIs necessários para se trabalhar. Não, isso é indispensável, paciente, né? E Beleza. tenda de lona não salva nem nada. Pelo amor de Deus, tá? Tenda de lona não melhora a ventilação não invasiva, tá? É uma Não salva e não é um tratamento, né? Ela não é um tratamento. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Quando não tem capnógrafo na unidade, qual é o plano B? Tá, beleza, vamos lá. Se não tem capnógrafo, como 99% das unidades públicas não tem, não tem. Né? Onde a gente vai conseguir ter essa monitorização? O objetivo da capnografia é você mensurar a quantidade de CO2 exalado. Onde é que você vai medir CO2 mais precisamente? No sangue arterial. Né? Então, é gasometria. A vantagem da capnografia é que você consegue ter em tempo real. Você não precisa fazer procedimento invasivo, você vê a todo instante como é que esse paciente está, quanto que ele está exalando de CO2. Obviamente, a gasometria você não vai ficar furando o paciente de tempos em tempos. Então, observação clínica, né? E, obviamente, a gasometria arterial. Exatamente, gasometria arterial é para controle, né, desse paciente. A gente consegue observar também, tem alguns parâmetros clínicos, esse paciente quando ele está mais hipercápnico, ele já tem uma frequência cardíaca mais elevada, então você consegue observar pelos sinais vitais dele. Então você consegue também avaliar. Claro que, de fato, o capnógrafo, eu não tenho na minha unidade capnógrafo, a gente tinha, mas quebrou, né? A gente tinha lá no Cepom. Sensor. A gente tem, na verdade. Pois é, e aí ele quebrou, e aí então agora estamos sem. Entre centro cirúrgico e UTI, é só um para os UTI e centro cirúrgico, então às vezes tem, às vezes não tem. Nossa. Mas e outra coisa, como você falou, a observação clínica ela é fundamental, né? A gente sabe que nós temos quimiorreceptores, né? Centrais e carotídeos que são sensíveis às alterações tanto de oxigênio quanto de gás carbônico. Então, aquele paciente que mesmo com a sedação, até às vezes levemente curarizado, ele está com um ajuste de frequência respiratória X, mas a frequência respiratória total dele está 2x, pode ser indicativo que ele esteja retendo CO2 e daí você precisa, de fato, do exame de controle que realmente vai medir o CO2, que é a gasometria, na ausência da capnografia, obviamente. E aí, assim, eu não costumo ficar solicitando gasometria o tempo inteiro. No máximo, se o paciente está muito grave, no máximo uma pela manhã, aí uma já de tarde. Se teve muita alteração, se eu vi que ele não melhorou, que não acoplou, que teve alguma coisa que ele não está saindo bem. Mas ali no máximo, ali uma de manhã, uma tarde, uma noite, ali eu já acho também muito mais, dependendo da gravidade do paciente, da repercussão. E claro, né, fora os procedimentos, se for pronar, se for recrutar, se for titular, se for não sei o que, aí vai ter que pedir um pouco mais, né? É tudo mediante as suas condutas, né? Exatamente, exatamente. E agora eu quero saber, né, a resposta clínica. Como que eu sei que o meu paciente, eu fui lá, a gente já passou, né, quem percebeu aqui, a gente está passando cronologicamente ali, da indicação da VNI, já escolhi o meu paciente que vai fazer VNI, aí eu já escolhi o ventilador que eu vou fazer, ali vou fazendo ventilador mecânico, eu escolhi a interface, a melhor interface ali para ele, a oronasal, eu já posicionei meu circuito, coloquei, ou estou usando uma máscara não valvulada, com filtro, com válvula exalatória, já posicionei o oxigênio, tudinho, já me paramentei, já estou dentro das normas de biossegurança, estou aplicando agora a VNI no meu paciente. Como que eu sei que esse paciente está respondendo a VNI, que eu não tenho que parar e já sei, dizer, olha, o paciente não está respondendo, ou esse paciente está respondendo e eu vou fazer toda a terapia com ele? Tá. Acho que assim, a resposta ela é até bem simples. A ventilação mecânica ela tem isso como precedente. Qual foi o motivo do desconforto respiratório do teu paciente? Ele foi sanado? As manifestações clínicas do desconforto deles foram amenizadas mediante a ventilação não invasiva, nesse caso? Sim.
Então isso já é um indicativo de que realmente ele está tendo uma boa resposta para a tua terapia. Mas a gente não pode só ficar no achismo. Existe uma ferramenta para a ventilação, no caso, não invasiva, paciente com Covid, que eu acho muito importante a gente utilizar, porque assim, como eu falei para vocês logo lá no começo, a ventilação não invasiva, para esse perfil de paciente com insuficiência respiratória, a gente faz o que a gente chama de trial. Trial é um teste. Esse teste tem que ser em torno de 30 a 60 minutos. Após esses 60 minutos, a gente precisa reavaliar e ver se as manifestações de desconforto de respiratório dele, se elas melhoraram, se elas foram amenizadas. Existe uma ferramenta que a gente chama de HACOR Scale, que é a escala de HACOR, ou HACOR, HACOR, que a gente pode utilizar como ferramenta para saber se ele melhorou, e ainda, na verdade, o objetivo dela não é nem esse, é justamente mostrar, obviamente, se ele não melhorou, qual que é a probabilidade de ele falhar na ventilação não invasiva, né? Então, obviamente, se ele melhorou, ele vai ter uma boa pontuação nessa escala. Agora, se ele não melhorou, ele vai te demonstrar uma pontuação que indicará muito uma grande possibilidade de ele falhar na ventilação não invasiva, ou seja, pode ser que seja indicado esse paciente ser até entubado. Tá? Mas o principal é você observar se os motivos que levaram você a colocar VNI nele se fizeram com que fossem amenizados. A grosso, de uma maneira mais ampla, generalizada, é isso. Para como que eu vou avaliar isso? A minha indicação é se utilizar a escala de HACOR, né, que ela leva em consideração diversos fatores, como frequência cardíaca, distúrbio ácido básico, concentração de sódio dentro a frequência respiratória do paciente, entre a frequência respiratória e frequência cardíaca. Tudo isso vai ser avaliado e vai receber uma pontuação. Obviamente, se ele tiver uma pontuação que não seja tão favorável, muitas chances, uma grande chance desse paciente ele evoluir para o tubo, por grande suscetibilidade a falhar na VNI. E lembrando que esse momento ele é extremamente importante para que justamente a gente não comece a fazer com que esse paciente esteja desnecessariamente sob ventilação não invasiva e ele fique mais suscetível a grandes esforços, aumento, né, do trabalho musculatório, do trabalho respiratório. Pode falar, mano. Não, e mais, tudo isso que você falou é muito importante a gente também lembrar de que muitas das vezes a gente não pode perder o time certo dessa intubação, né? Muitas das vezes a gente acaba postergando para não evoluir para tubo, mas em algum momento esse paciente ele já vai estar tão comprometido que até no tubo vai ser muito mais difícil ter uma melhora clínica, né? A gente associa a intubação como se fosse já o estágio final da doença, né? De dali para óbito. E não é bem assim, né? Então, quando a gente consegue fazer essa intubação junto de toda a equipe, entrar em um comum acordo, mostrar o porquê esse paciente já tem indicação dessa intubação, conseguir, quem sabe, ter um prognóstico muito mais favorável para esse paciente logo, né? Porque muitas das vezes segura muito na VNI, segura, esse paciente ele está numa fase inflamatória, vai só potencializando, exacerbando esse processo inflamatório. E muitas das vezes a gente já não consegue reverter quando vem esse procedimento de intubação, né? Tem outra condição que a gente sabe que é muito pertinente, né, Cíntia? É a questão do neotrauma diafragmático nesses pacientes que começam a ficar muito tempo na ventilação não invasiva e por conta desse aumento progressivo da sua demanda ventilatória, do esforço e trabalho muscular, começa a gerar pequenas lesões do diafragma. Uma hora, quando esse paciente tardiamente ele é intubado, você não consegue recuperar mais. E aí é bastante complicado. E a gente, né, para avaliar essa resposta clínica, né, que eu pude observar muito, que até o Ale já comentou aí, claro que a Nath também já reforçou, às vezes, falta de pessoal, enfermaria lotada, que a gente vai só lá, coloca e vai embora, vira de costas. Para a gente avaliar essa resposta clínica, a gente precisa monitorizar os sinais vitais. Você precisa anotar antes, anotar durante e depois da terapia. Né? Como é que você vai avaliar se você não anotou? Então, às vezes, eu tenho alguns alunos que falam, e aí, como é que estava a frequência cardíaca dele antes? Ah, não sei.
Uhum. Como é que você vai ter um parâmetro para avaliar a resposta clínica do seu paciente se você não anotou como ele estava antes para você fazer esse comparativo? Porque a resposta clínica, né, uma boa resposta clínica nada mais é do que isso. Melhora da frequência cardíaca, melhora da saturação, da frequência respiratória, do esforço desse paciente também, né? Nível de Então, consciência. nível de consciência, enfim, conforto. Às vezes o paciente tinha aquela fala entrecortada, e quando você tira ele da VNI, o paciente já começa a conversar, e ele, nossa, eu já estou falando. Né? Às vezes ele tem tão boa resposta assim, e tem paciente que até dorme, inclusive. Eles conseguem dar feedback, né, de como eles melhoraram. Nossa, estou respirando melhor. Relaxa. Eles nos perguntam, não vou fazer essa máscara de novo? Né? Quando eles conseguem Exato. ter uma resposta positiva. Mas a senhora vai voltar aqui? Eu vou fazer de novo porque eu me senti tão bem. Então a gente consegue ter esse feedback deles também. Beleza. Então falamos aí do score, né? ACOR, um acrônimo aí, né? E dos sinais vitais, tá? Para a gente avaliar a resposta clínica e sinais vitais que a gente também precisa acompanhar. E aí, a gente já comentou também um pouquinho sobre isso, sobre o tempo de aplicação, que a gente viu muito, deixa o paciente na VNI lá e tira só para beber uma água e mantém, vai até não sei que horas, até fazer lesão, até a cara cair, o nariz cair, não sei. Não, inclusive, a gente sabe que isso parece assim, quantos pacientes a gente já não viu que mesmo com toda a proteção, devida à proteção, ficaram tanto tempo na ventilação não invasiva que apresentaram lesões cutâneas, sabe? Escaras mesmo na face. São coisas assim que a gente tem que pensar que essas injúrias que o paciente sofre, elas vão muito além do pulmão, muito além do diafragma. Nossa, se a gente não souber fazer esse bom manejo da ventilação não invasiva, o tanto que a gente pode acabar prejudicando esses pacientes, né? Psicologicamente também. Psicologicamente, né? com certeza. O maior medo dele, às vezes conversando com o paciente, ele fala, meu Deus, isso aqui desconectar, eu não vou saber colocar, e ele tem medo de morrer sufocado. Né? De não sair aquele ar, ele não saber o que fazer, e ele tá todo preso, ele não sabe mexer naquilo, ele tem medo de morrer sufocado. Né? Então, já pensou? Eu tava pensando aqui, Cíntia, uma coisa que eu sei que, voltando um pouquinho atrás do que a gente falou, que veio um monte de coisa na cabeça, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Mas porque a gente fala dessas indicações e tal, e me veio a cabeça, é impossível pra gente que vivenciou aquele caos de janeiro para fevereiro, essas indicações que a gente tem da ventilação não invasiva em ambiente hospitalar, quantos desses pacientes estavam fazendo em casa? A gente entende que os hospitais estavam saturados e tudo mais, mas é uma indicação absurda que estava acontecendo pacientes gravíssimos em casa para tentar segurar na avenida, dentro de casa. Não, sabe? Quantos pacientes a gente não perdeu por conta disso? Eu não sei vocês, mas eu perdi muitos pacientes assim. Que me chamavam para ir ver, a hora que eu chegava, o paciente já estava na ventilação que tinham deixado, que colocaram, que não sei o quê, ou me ligava desesperado, olha, eu estava sendo atendido por tal pessoa, mas ensinou a gente como colocar, mas deixava aqui, ele fica o dia inteiro, não fica, a hora que eu ia lá para ver, o paciente era para estar dentro do hospital, sabe? Então, pessoal, tenham essa sensibilidade de saber as indicações, quando esse paciente deve ficar, quando ele deve permanecer, quando devo iniciar, quando não devo iniciar, quando é pós-Covid, quando não é. Enfim, eu vou só Essas fases tem que ficar muito claro para o profissional, né? Ele tem que verdade. saber qual fase da doença ou do estágio todo esse paciente se encontra, porque é a partir disso que a gente vai conseguir trabalhar, criar um plano de tratamento para esse indivíduo. Essa parte faz toda a diferença, essas fases fazem toda a diferença. Até hoje eu recebo o paciente na reabilitação e eu pergunto: quantos dias de sintoma? Quantos dias começou o seu primeiro sintoma? Porque através disso eu consigo ter uma percepção de como é que está o processo, se ele ainda está numa fase inflamatória ou não, né? Normalmente esses pacientes que estão com 20, 30 dias já é um paciente que já não está mais nessa fase inflamatória, né? Mesmo desses diversos tipos de serpas aí que tem, que às vezes deixa um período mais inflamado,
Antes a gente falava em torno de 15 dias, né? Que na primeira semana era uma fase pior. Hoje em dia a gente já vê que não, que a segunda, terceira semana, esses pacientes eles ainda estão nessa fase inflamatória. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, sem contar todos os sinais e sintomas e toda a clínica desse paciente, né? Se esse paciente conseguir trazer para a gente todos os exames dele, como o Ale já falou, são exames complementares, a gente consegue otimizar tudo isso, né? Exato. Mas e aí, assim, quanto... Ah. Não, pode falar. Não, quanto tempo você costuma deixar o paciente na VNI? Paciente com insuficiência respiratória. Colocamos na VNI, colocamos ele na VNI, o paciente apresentou boa resposta, quanto tempo ele vai ficar? Eu sempre faço o trial, faço de 30 a 60 minutos, geralmente 1 hora, e reavalio, dentro de 1 hora eu faço o ACOR. Se o ACOR ele der favorável, eu permaneço esse paciente, obviamente, na ventilação não invasiva, tá? Por um período máximo de 2 horas, tá? Tem gente que tem alguns protocolos que bota até 3, mas eu não chego a utilizar 3. Obviamente, se esse paciente ele apresentar um desconforto retirando a ventilação não invasiva, sem ter uma piora, aí a gente mantém. Por exemplo, o Elmo, a gente viu, inclusive o Marcelo, não sei se você chegaram a ver, no caso a Cíntia, que tem essa experiência com o Elmo. O Elmo, pessoal, para quem não sabe, ele é um dispositivo bastante similar ao Helmet, tá? Ele faz CPAP, ele pega em volta assim da cabeça. Pelo fato de ele ter essa vantagem de ele ser um dispositivo que faz ventilação não invasiva, faz o CPAP, você consegue ver tudo ao seu redor, você não se sente sufocado em nada, eles mostraram, na verdade, um trabalho feito com o Helmet, no qual o paciente pode permanecer até 24 horas. Tá? Pacientes responsivos, positivamente. Tá? Uhum. Então, se o paciente ele apresentar boa resposta sem piora, aí você pode manter o suficiente para que esse paciente não caia em desconforto. Agora, se o paciente ele não apresentar uma melhora e, obviamente, se ele apresentar uma piora, tá? Aí você tem que fazer uma discussão com a equipe para saber se realmente é necessário manter uma ventilação não invasiva. E no pós-Covid, Amanda, a reabilitação, quanto tempo máximo ali, mínimo e máximo de VNI? VNI associado ao aeróbico tá de bom tamanho. Beleza. O que eu posso falar um pouquinho, Mana, também, me intrometer um pouquinho na tua? Para variar. Claro, vai. Até porque assim, no ambulatório, onde a gente tem uma demanda maior, né, de pacientes, a gente acaba atendendo 5, 6 pacientes ali por horário, né? 3, depende. Então, depende da disponibilidade de aparelho também, né? Uhum. Enfim, da independência desse paciente para eu conseguir otimizar esse tratamento com eles. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração também. Mas pode falar, Lê. Não, só é complementar, falando assim, que como a indicação, por exemplo, para o pós-Covid, na reabilitação, principalmente em relação às atividades, principalmente para esse paciente que acabou de sair de uma fase aguda, ela ainda demanda um consumo maior de oxigênio do que ele tinha antes da doença, né? Então, fora isso, o cansaço que ele vai apresentar. A gente tem que lembrar que esses pacientes, nessa reabilitação, eles tendem a ter uma dessaturação que se recupera. Obviamente, aqueles pacientes que têm um quadro de dessaturação no qual ele não recupera, você suplementa o oxigênio para ele. E a atividade física, ela demanda consumo de oxigênio. Total. Né? Então, então assim, a ventilação não invasiva para esses pacientes vai ser mediante a atividade que ele estiver realizando. Se ele estiver fazendo uma atividade aeróbica que vai aumentar o consumo de oxigênio, obviamente obviamente vai aumentar a carga de trabalho respiratório dele, você vai precisar fazer ventilação não invasiva. Mas tem outras atividades, por exemplo, que a Nath, tenho certeza que ela faz, que, por exemplo, trabalhar o fortalecimento de musculatura periférica, já não demanda tanto consumo de oxigênio quanto uma atividade aeróbica. Tem alguns pacientes que vão precisar, tem outros que não vão precisar. Agora, atividade aeróbica, para esses pacientes que apresentam um aumento do trabalho respiratório, um aumento do consumo de oxigênio, obviamente você precisa utilizar a ventilação não invasiva para realizar aquela determinada atividade. E condicionando, obviamente, aquele
aquele paciente. Exato. É isso Ó, mesmo. teve uma pergunta aqui, ó. Quando o paciente está na VNI, vocês colocam broncodilatador, terapia broncodilatadora? Tá. Terapia broncodilatadora a gente só utiliza lá, primeiro assim, eu não coloco, a gente vai ver se é indicação e pedir para o médico, né? Para ver, para ele avaliar e ver se há necessidade de se colocar. E só utilizar broncodilatador em situação de broncoespasmo. Ponto. Tá? Se o paciente ele não tem situação indicativa para broncodilatador, a gente não utiliza, não. Não utiliza. Pacientes, eu não sei vocês, mas essa segunda onda agora, muito broncoespasmo. Mas mais em pacientes entubados, né? E não entubados, não, nem tanto assim. Mas VNI e terapia broncodilatadora é possível fazer, né? Então você consegue fazer o ideal. O ideal em pacientes COVID é utilizar a dosimetrada, né? Que são os puffs, por conta da dispersão de aerosol. Então você tem a aerocâmera, você pode colocar ela entre a máscara e o circuito, e aí você pode fazer na máscara tranquilamente, que é o mais indicado. Hoje em dia os pneumáticos, eles não são bons, mas infelizmente é o que tem, né? Serviço público nos interiores, por aí é o que ainda tem. E eu não gosto muito de utilizar, não. Eu utilizo mais o dosimetrado, né? Então, faz os puffs ali, coloca um adaptador e faz os puffs ali no paciente do circuito. Pneumático eu já não coloco, não, mas é possível também colocar. Você, Mana, já utilizou? Não, a gente não tem muito a vivência de utilizar broncodilatador realmente só pacientes com broncoespasmo na UTI, mas na reabilitação no ambulatório a gente nunca precisou. Beleza. Então vamos continuando aqui. Agora a pergunta que é bem polêmica. Pacientes COVID, eu uso BiPAP ou eu uso CPAP? Ale, Qual é o Vamos lá. modo ventilatório? uma aula. Não, vamos tirar o termo paciente COVID. Paciente com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, seja de COVID, seja de qualquer coisa, CPAP. Por que CPAP? CPAP quer dizer o quê? Pressão contínua nas vias aéreas. Ou seja, temos um sinônimo de PIP. O paciente ele está hipoxêmico sem reter CO2. Ele precisa oxigenar, melhor, oferta de oxigênio com PIP, é CPAP. Tá? Paciente que apresenta o quadro hipercapníco, que sim, tem hipoxemia, mas está associado à hipercapnia e, obviamente, aumento do trabalho respiratório e desconforto, esse paciente precisa já do BiPAP. Lembrando que o CPAP, ele não aumenta volume corrente e ele não diminui trabalho ventilatório. O BiPAP, sim. Certo? Acho que é Boa isso. observação, Ale. Resumindo, Boa. mais claro que isso. Porque o BiPAP, pelo fato de ele utilizar duas pressões, BiPAP ou binível, na verdade, né, ele utiliza duas pressões distintas. Uma pressão inspiratória e uma PIP. Entendeu? Então, acima da PIP, você vai ter o IPAP, que ele vai justamente diminuir o trabalho ventilatório e vai aumentar o volume corrente. Já o CPAP não, a pressão única. Ele não vai aumentar o volume corrente e não vai diminuir o trabalho respiratório do paciente. Ele vai gerar uma PIP para expansão, vai expandir aquele alvéolo e favorecer a captação de oxigênio, a troca gasosa. Coisa que o BiPAP não. O BiPAP, você vai ter uma pressão de suporte. Você vai ter um delta. Você vai ter a diferença entre o IPAP e o EPAP, que vai gerar uma pressão de suporte. Mas tem uma lei? É regra? Não é regra? E se o meu paciente se adaptar melhor no BiPAP, lá no binível? E se ele se adaptar melhor no CPAP? E aí? O que vale? O que vale, principalmente, é a resposta que o paciente lhe demonstrar. Se você estiver conseguindo corrigir o que ele está precisando que corrija, beleza. Isso é o fundamental. Se o teu objetivo é melhorar o teu paciente, o que você fez para melhorar de fato, a resposta que o teu paciente ele teve, é o que ele precisa. Então, pronto, chegou onde tu queria. Exatamente.
Por que que eu fiz essa pergunta para o Alê, né? Eu até liguei para o Alê uma vez, porque chegou assim para mim. Era um paciente Covid, né? E eu estava fazendo binível com esse paciente. E aí chegou para mim e falaram assim, não pode fazer, é contraindicado fazer binível no paciente. Aí eu falei, contraindicado, não pode fazer. Aí eu falei, gente, será que eu tô doida? Porque assim, às vezes passa alguma coisa despercebida. São tantos estudos ao todo tempo que às vezes eu não consigo acompanhar. Eu falei, vou perguntar do Alê também, ver se tá sabendo de alguma coisa, de algum estudo que tem lá que tá dizendo que é contraindicado, que é proibido, que não pode, não dá para mexer, não pode botar CPAP no paciente. E aí, na verdade, ele só confirmou o que ele acabou de falar agora. O que eu quero com o meu paciente? Qual é o objetivo que eu quero com ele? Né? Por exemplo, muitas vezes o paciente COVID, ele está com esforço respiratório. E a gente quer aliviar. O paciente começa a fazer aquela prensa, né, abdominal, e paciente que tem tiragem, você quer aliviar também o conforto. E querendo ou não, se você aumenta o volume corrente, você está aumentando a entrada de ar e está indo mais oxigênio para ele também. Né? Então você tem duas frentes. Se a gente dá o CPAP, a gente aumenta a área de troca, trabalhando ali no alvéolo mesmo, aumenta a área de troca. Se a gente está fazendo o binível, a gente está aumentando o volume, que vai aumentar oxigênio, vai melhorar mais o conforto. Então você precisa pensar qual é o objetivo e não que ela seja contraindicado, proibido. Aí você tem que ver o que o Ale Não existe contraindicação aí, né? absoluta. É isso que a gente fala. Pessoal, não sejam fisioterapeutas ou estudiosos de Instagram, de internet, de blog. Tá? Se você ler um post que falou que não sei o quê, vai lá, pega as referências, vai atrás do material, leia e estude. Não torne tudo que você vê por aí uma verdade absoluta. Você precisa interpretar aquilo que está sendo dado para você. Você precisa também tirar as suas conclusões mediante a tua interpretação dos fatos. Porque tudo a gente pega hoje, tudo resumidinho, tudo bonitinho, tudo mastigado, e às vezes não é nem que quem está postando postou de maneira errada. O problema é que a gente acaba pegando de uma forma muito resumida. A gente acaba pegando tudo mastigado demais. Então a obrigação da gente é ir atrás daquilo, daquela informação, ler, interpretar, estudar e trazer aquilo para a tua vivência prática, obviamente. Exatamente. O pensamento crítico, né? O pensamento Isso, crítico. perfeito. É igual o tal do 6 ml por quilo de peso. O pessoal insiste que tem que socar 6 ml. A gente fala 6 ml por quilo de peso como um norte, né? Não que tem que socar 6 ml ali, extrapolando pressões, né? E falando em parâmetros, né? Quais seriam os parâmetros iniciais ali para o paciente, né? Ali, pergunta chave de ouro ali. Eu não gosto de ser muito a ferro e fogo de parâmetros, mas que a gente traga esse raciocínio clínico. Com que a gente vai começar? Com quanto a gente vai começar? Se for CPAP, quanto? Se for em nível quanto? Lá na enfermaria e no pós-Covid, como que tem costumado? O que guia esse ajuste do parâmetro? Então vamos lá. Você quer falar de números, é isso? Números mesmo? Números, isso. Tá. Então, um CPAP ali que varia em torno ali de 5, 7, 8 centímetros de água, tá? Seria um indicado, tá? O CPAP. O BIPAP, ali em torno, BIPAP você tem IPAP e EPAP. O EPAP em torno de 5 centímetros de água, 4, 5 centímetros de água. E o EPAP, desculpa, estou falando do EPAP, né? Eu falei o quê? O IPAP. EPAP ou IPAP? Falou IPAP. Tá, não, falando do IPAP. EPAP, o EPAP. EPAP de 4, 5 centímetros de água. E o IPAP em torno ali de 8, 10 centímetros de água. Mas o principal é você conseguir gerar as pressões para que esse paciente consiga ventilar com volume corrente adequado para ele. Para manter uma frequência respiratória igual ou menor do que 30 respirações por minuto, um volume corrente em torno de 8, em torno média, né, a Cíntia falou agora há pouco, de torno de 8 ml por quilo, tá? Então a gente tem que, não é porque, não, aquele valor tem que ficar lá o taradão do botão para conseguir colocar aquele volume. Tem que ser aquele volume, não é bem assim.
Tá? Então, é o suficiente para que o teu paciente se sinta confortável, tenha uma boa resposta e você vai monitorando. Obviamente, você tem mais ou menos esses norteadores que vão te dizer mais ou menos onde é que está bom e você vai, obviamente, adequando e ajustando para o que o teu paciente realmente ele precisa. Exatamente. Na reabilitação, no pós-Covid, funciona da mesma maneira, né? A gente começa com pressões baixas, realmente, até porque é só para otimizar essa questão de reexpansão pulmonar, né? Então, não tem porquê eu colocar pressões altíssimas no paciente que já está em franca recuperação, né? Mas aí, em média, você começa com quanto ali nos Na valores média de 5, iniciais? 7, 8, tudo vai depender também da avaliação clínica desse paciente, né? Do feedback que a gente vai estar vendo dele, né? Então, normalmente são pressões baixas mesmo. 5, 6, 7, 8, ali A a partir gente de consegue 5, trabalhar. então, né? Isso. Só para ter um norte para ninguém chegar, né, no BIPAP colocar 3, 2. Então, ali... Não, porque eles Não. têm que vencer também a resistência do circuito, né? Então, Exato. isso daí tem que ser levado em consideração. E lembrando Beleza, também, então ali altas valores pressões também iniciais. pode levar a lesão. Exato, né? A gente faz lesões. Beleza. Por Então, isso assim, que o ventilador de UTI tem que ficar de olho que ele te dá mais recursos para monitorização. Altas pressões e baixas pressões, alarmes, coisa que não necessariamente os aparelhos portáteis eles vão te dar. Então, os pacientes que estão mais agravados, é importante a gente ter essa monitorização. cortou aí. Tá ouvindo, Ale? Tô ouvindo vocês. Ah, tá. Cortou o finalzinho. Eu não lembro o que eu falei, só sei que eu concordei com vocês. Então, assim, né, parâmetros iniciais ali para... Fala, mano, vai. Né, a questão do que ele estava falando, que é justamente acompanhar no paciente que está fazendo a VNI nos próprios ventiladores, porque são muito mais precisos, né? Essa oscilação de volumes, o que pode gerar lesão. É nesse sentido que ele estava falando. Uhum. Beleza, então assim, parâmetros iniciais, ali a gente vai começar com baixas pressões, mas também não tão baixas, né? Porque a gente fala baixa, e aí, né, então assim, tem que, lembrando que a Nath falou aí, né? Exato. Tem que vencer pelo menos o circuito ali, a resistência do circuito. Né? Então, ali entre 5 a 7, e aí você vai tateando conforme os parâmetros clínicos, né? Volume corrente, será que o seu paciente está fazendo aquele volume corrente adequado? Como é que você sabe que você... O trabalho respiratório, a frequência respiratória, saturação. Tudo então, isso a gente vai avaliando. E o Borg do paciente, eles conseguem nos dar um feedback, como é que tá o cansaço, né? Tá muito cansado, como é que tá? Isso daí a gente sempre apresenta um pouco. Eu não sei se vocês trabalham com essa questão da escala de Borg modificada, é uma escala que eu trabalho diretamente com meus pacientes e eles conseguem me dar esse feedback, né? Como é que tá o cansaço agora, nesse exercício, no treino aeróbico, quando eu coloco para fazer o circuito funcional, subir e descer a escada, sentar e levantar da cadeira, né? Continuamente, pelo tempo determinado por mim, 1 minuto ou 30 segundos, e aí a gente vai acompanhando essa frequência cardíaca e principalmente também ele me dá esse feedback com o Borg deles também. Então eu consigo ter uma percepção desse cansaço desse paciente. Um valor, né? Um valor palpável, numérico, que você sair da subjetividade de fato ali. Por mais que ela seja subjetiva, né? Assim, dele relatar, dar uma nota, mas querendo você tem um parâmetro para comparar depois. Ah, tava ali, tava 8 e agora ele tá me relatando um cansaço de 6, de 5. Exato. Beleza, então o nosso top 10 terminou. Eram essas questões principais aí da Covid. Agradeço aí a todos vocês que estiveram aqui com a gente e também agradecer aí a Nath e o Ale, né, por ter aceitado o convite e participar dessa live. Então, é sempre muito bacana essa nossa discussão. Querendo ou não, a gente também vai se atualizando aqui, vai vendo se a gente, né, tá falando a mesma língua também, o que tem de novo, da mesma maneira, né, vai se ajudando também. Então, só agradecer a todos vocês aí que estiveram aqui com a gente até o final. E abro aí as palavras aí para a Nath e o Ale aí encerrarem também, darem aí suas Ale, sua vez, considerações. vai. Eu comecei, você finaliza.
Ah, tá bom. É só agradecer a oportunidade de ver vocês, mesmo que pela internet. Aliás, estou devendo, né, Nath, né, Cíntia? Um encontro de muito tempo, só me recuperar da cirurgia. Mas agradecer de coração, viu, a confiança, minhas manas. E é sempre bom poder partilhar, me sinto honrado, de coração, de poder estar aqui com vocês. Não somente estar com vocês, mas ser chamado pela Cíntia a participar de alguma forma e pela confiança que ela tem na gente, né? Como profissional, não somente como amigo, mas principalmente como profissional, até porque a gente se espelha muito um nos outros aí. Obrigado, pessoal, por vocês terem aparecido por aí, pelas perguntas. Arrasou, Ale. Depois desse agradecimento do Ale, eu não tenho nem o que falar, né? Não, brincadeiras à parte, é sempre um grande prazer poder... Se quiser, posso mostrar meu pé. Mesmo que virtualmente. Ale, sempre maravilhoso poder ouvir você, Cíntia, que são dois profissionais de grande referência para mim, e fico muito honrada em poder participar de alguma forma desse papo difícil com vocês. Então, gratidão de coração pela amizade, pela parceria e pelo profissionalismo admirável que vocês empenham com tanto louvor a nossa profissão, né? Então, que vocês continuem comprometidos, que vocês continuem fazendo a diferença, porque o exemplo realmente arrasta, né? E nós somos exemplos de muitos profissionais que ainda estão por vir, então que a gente continue tentando fazer o nosso melhor sempre. Verdade. Com certeza, beleza. Ó, gente, um grande abraço, viu? Um grande beijo. E Beijo. vamos aí, depois pensar numa próxima live aí, uma live tripla sem equio. Por favor. Pessoalmente, os três, na mesma mesa. Pois é, dá para fazer um podcast, né? A gente marca um podcast aí de umas 3 horas. Um café, um podcast e tá tudo certo. O Alexandre que nem fala, mano. Não é isso que eu tô falando? 3 horas. 3 horas de live. Vai durar um plantão. Vai durar um plantão. Exato. Um beijo. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal. Até quinta-feira, próxima live. Tchau. Tchau.